Já estamos na segunda parte do ano, passamos na metade e eu te pergunto, como andam os desafios com a sua comunicação? Você anda quebrando barreiras ou anda construindo paredes para não ir além de coisas que são simples, mas que precisam de certa ousadia para quebrar de fato essas dificuldades que são tão comuns na comunicação? O nosso dia a dia é repleto de atividades que nós podemos utilizar para melhorar a comunicação em situações maiores, como uma aula, uma palestra, uma participação em reunião ou uma venda de um produto, uma conversa com um cliente importante, mas nós devemos pensar bem se nós estamos aproveitando essas oportunidades. Uma das dificuldades comuns é sentir que não se preparou à altura de um determinado evento e depois se arrepender. A preparação é fundamental para que você possa ter uma boa performance, tanto numa situação mais do cotidiano, como em algo mais importante. Mas não deixe passar despercebido os momentos que você pode treinar. Tenha uma conversa com um cliente ou com o seu chefe, seja lá o que for, se prepare. Faça um roteiro, objetive a sua conversa e pense especialmente em dois fatores: com quem eu vou falar, quem é essa pessoa que eu vou falar, ou seja, o que ela sabe a respeito desse assunto e por que eu vou falar. Eu friso muito nessas duas questões porque hoje o mundo pede objetividade. Nós precisamos ser objetivos para que a comunicação flua de uma forma melhor e a compreensão aconteça também de maneira mais fácil. Nada pior do que enrolar, falar demais, porque não se preparou. Quando você vai abordar um determinado assunto, procure observar bem rigorosamente o que é relevante numa conversa e o que pode ser deixado para depois. Esse é o primeiro passo para aproveitar bem os desafios da comunicação. Como você anda trabalhando as suas habilidades? Nós precisamos sempre organizar três subsistemas que andam lado a lado, caminham juntos e fazem toda a diferença quando estão harmonizados. Primeira coisa, uma boa respiração. Quando você tem o controle da saída do ar, você vai falar de maneira mais confortável. Quando você produz uma voz com qualidade, sem esforço, com clareza, você também estabelece esse equilíbrio da comunicação. E um terceiro ponto é a articulação das palavras. Como nós estamos sempre lá na frente, pensando, já com pressa, incrível isso, é ou não é? Como sempre nós temos pressa e já estamos lá. Isso não funciona na comunicação. Quando nós precisamos falar bem, essa preparação exige que você esteja no momento presente. E aí é que entra esse aspecto da preparação, da articulação. Como que você pode se preparar para falar bem no teu dia a dia? Baixa lá o aplicativo Falar Melhor, treina a sua dicção, tenha prazer em pronunciar bem as palavras para ser bem compreendido. E quando nós falamos numa respiração, junto com a fonação e a ressonância, nós estamos falando sobre a nossa capacidade mesmo de falar. Veja aqui, ó, eu adoro mostrar a figurinha porque ilustra de uma maneira prática e fácil de perceber. Se nós respiramos bem, nós fazemos com que o som seja mais facilmente projetado para o lugar certo. A nossa voz é um equilíbrio perfeito da utilização desse nosso espaço interno. Bom, se nós usamos bem esse nosso espaço interno para produzir a voz, nós devemos também perceber como que nós usamos o espaço externo, ou seja, quando nós estamos em uma reunião, nós somos ouvidos com facilidade? Esse é o ponto. Tem gente que tem muita dificuldade de se fazer ouvir porque vai falar, não vai, a voz não vai. Lembra sempre, eu gosto de dar o exemplo de quando eu era criança, que eu pulava a corda e as minhas amigas, cada uma girava de um lado. Para você entrar numa conversa, você tem que ter a mesma velocidade, ou seja, a mesma atenção de entrar na hora certa. Elas giravam a corda, se eu perdesse a hora certa de entrar no movimento, a corda dava na minha cabeça ou na minha perna. E numa reunião, se você não tem atenção sobre a forma
de se colocar, você ou fala na hora errada e ninguém te dá a palavra e continuam falando, ou ninguém te ouve e também você não é nem notado. Se nós formos observar bem, essa dificuldade de se colocar numa reunião, de colocar a própria opinião, pode ter muito a ver com hábitos do dia a dia, como por exemplo, vai numa festa, fica lá num canto, não fala com ninguém. E quando vai falar, ninguém ouve, porque falou baixo, porque não falou com intenção. A nossa voz tem que ser muito bem utilizada, não é para demonstrar autoridade nem nada, mas é posicionamento. E o posicionamento é um exercício diário. Para, se observa todos os dias um pouquinho e pensa, puxa, aqui eu poderia ter falado e não falei. Porque esse mesmo tipo de situação acontece numa reunião quando você fica lá pensando, 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 e aí a outra pessoa deu uma ideia que você já tinha tido, mas se diz, ah, eu já tinha pensado isso e não falei. Mais uma vez, não exercitou a comunicação. Então veja, quando nós pensamos nos desafios da comunicação em 2019, nós não falamos em grandes transformações, mas nessas pequenas que mudam os hábitos, que fazem a diferença na comunicação que mostra quem você é. A grande questão que eu tenho para você é: a sua comunicação reflete a sua marca, ou seja, a sua comunicação é um diferencial na sua vida, um diferencial positivo? Quando as pessoas estão com você, elas acham que você se comunica bem ou se comunica mal? Você tem clareza? Você consegue expressar o teu ponto de vista de uma forma clara ou enrola muito para falar? São pequenos aspectos que, se você ainda trabalhar no decorrer dessa segunda metade do ano, tenho certeza que você vai chegar em 2020 muito mais preparado para desafios maiores. Mas os desafios maiores vêm recheados de detalhes. Não podemos deixar nenhum detalhe para trás, porque a comunicação é uma arte que requer conhecimento, autopercepção e treinamento. Quanto mais nós nos dedicamos a observar o que nós fazemos, a conhecer como pode ser feito, o que está envolvido na boa comunicação e também percebemos que existe a possibilidade de um treinamento, mais nós vamos nos diferenciando das pessoas que não fazem nada para melhorar. Porque ainda tem, hein? Ainda tem muita gente que diz, não, mas eu nem falo muito, por que eu preciso me comunicar bem? Por que eu preciso treinar a comunicação se eu não tenho muita oportunidade de falar? Fica pensando desse jeito e repare bem as oportunidades que vão passar bem na sua frente e que você não vai poder fazer nada, por quê? Aí não vai se sentir preparado para fazer aquilo que precisa ser feito na hora que uma fala em público, um convite maior vem para que você se expresse. E você sabe que daí tem que fazer isso muito bem. Tenho certeza que essa não é a sua situação, mas é uma coisa muito comum. Então, quem não observa a necessidade de falar bem está deixando o ano passar sem fazer nada pela comunicação. Mas nós aqui estamos firmes no nosso propósito de melhorar sempre. Então, desejo que você fique atento a essas características da fala do cotidiano e algumas características que você traz no seu dia a dia que podem também melhorar muito a sua comunicação em público ou em situações profissionais que são de grande importância para você. Se você gostou desse vídeo, coloque aqui embaixo o seu comentário e marque alguém que pode também se beneficiar com essa conversa. Um abraço para você!